Olá, colegas, muito boa noite. Eu sou o professor Davi Barbosa, direto aqui da página Serviço Social Brasil, com uma nova proposta de debate. Como anda a livre iniciativa e o trabalho informal nos municípios brasileiros? Nós temos como livre iniciativa a liberdade para os homens iniciarem algum tipo de negócio para a sua própria manutenção e a manutenção da família. Essa capacidade da livre iniciativa está intimamente ligada às potencialidades do sujeito no serviço social, nas orientações das tipificações nacional da assistência social, nas orientações do CRAS, do CREAS. Em todas elas se trabalha as potencialidades do sujeito. Também trabalhamos com base nos princípios fundamentais do Código de Ética, o apoio aos trabalhadores em todos os níveis. E trabalhadores em todos os níveis inclui aí a livre iniciativa, o trabalho informal. Então nós entendemos que é dever ético, de acordo com o Código de Ética, o apoio aos trabalhadores. E também é necessário entender que a livre iniciativa é um princípio constitucional, está garantida na Constituição a liberdade que o homem tem de começar um negócio em qualquer lugar que ele queira e que ele possa, é claro, respeitando alguns limites de outras leis ou de outras regras, mas em princípio é superior o direito à livre iniciativa a qualquer outra regra de regulamentação. Ou seja, a regra de regulamentação, ela nasce depois da regra da livre iniciativa. Ainda complementando e reforçando a ideia, a livre iniciativa é superior às regras que a conduzem. Então, se as regras tirarem o direito da livre iniciativa sem apoio, sem incentivo, ela não tem valor, porque ela se torna inconstitucional, já que a livre iniciativa está na lei primária, que é a Constituição Federal, e ela é um princípio fundante da sociedade dentro da sustentação econômica dos seus pares. E essa sustentação econômica dá direito aos homens a fazer a exploração do seu meio, descobrir uma oportunidade ou criar uma oportunidade de trabalho na região onde vive. Então, ao falar em livre iniciativa, a gente pensa agricultura familiar, nós pensamos no cara que vende, no sujeito que vende espetinho na esquina, na Dona Maria que vende pipoca na calçada, nós pensamos no sujeito que vende pano de prato à beira da estrada, à beira da BR, à beira da via pública, nós pensamos naquela pessoa que vende geladinho numa caixinha de isopor, que vende milho verde assado numa esquina, na Baiana, que vende acarajé aqui na Bahia, naquela pessoa que vende pastel andando na rua com uma caixa de isopor. Então nós levamos aí na pessoa que vende frutas, né, que no sul do Brasil, inclusive quando criança vendi muita fruta, tangerina, mexerica, né, chamada mexerica. Carreguei muito saco de mexerica nas costas com 9, 10 anos de idade e saía com os dedos com um pedaço de madeira atravessado na mão, cheio daquelas redinhas amarelas de mexerica, era 12 mexerica, vendi muita mexerica ali na cidade de Cascavel, no sul do Paraná, depois vendi em Curitiba também, vendi também em Ciudad del Este, no Paraguai. Então a livre iniciativa leva as pessoas a explorarem oportunidades para superar situações de risco e vulnerabilidade social. Por que eu estou fazendo todo esse apanhado? Bom, primeiro eu estou situando nós, os assistentes sociais aqui da página Serviço Social Brasil, no que seja a livre iniciativa. Isso é a coisa mais importante num país para o seu crescimento econômico, é o apoio à livre iniciativa, porque a livre iniciativa diminui a necessidade de emprego. E o emprego escraviza o homem. O emprego não enaltece, não dignifica o homem. O emprego escraviza e empobrece o sujeito, diminui a sua dignidade, levando ele a ser explorado por outras pessoas. O sujeito que vende espetinho na esquina tem muito mais dignidade do que a pessoa granfina que trabalha dentro de uma loja chique. Não que ela não tenha dignidade, mas ela tem, mas tem menos do que aquele sujeito, porque aquele que está trabalhando na loja granfina está sendo explorado por alguém para enriquecer outra pessoa. E o cara que está trabalhando lá na esquina vendendo o seu espetinho, sua pipoca, sua fruta, sua tangerina, ele está ali eliminando uma parte dos atravessadores e aumentando a sua rentabilidade e sendo fornecendo, criando novas opções de trabalho, às vezes até novas oportunidades de emprego e resolvendo o problema do desemprego no Brasil. Então o apoio à livre iniciativa em todos os municípios do Brasil
é a melhor solução para os problemas de vulnerabilidade e risco social. Não é o emprego que é a solução. O emprego continua mais do mesmo. Mais pessoas sendo exploradas, mais acumulação da mais-valia, mais gente enriquecendo, mais indivíduos capitalistas enriquecendo às custas do trabalhador. Então, o emprego não é a solução. Já a livre iniciativa é a solução. Como é que a livre iniciativa começa? Ela começa por meio de um trabalho informal. Cabe, então, ao Estado, por meio das políticas públicas, políticas de assistência social, fornecer subsídios para que esse trabalhador que tem potencialidades, que esse trabalhador que é empoderado, que consegue criar uma renda para si mesmo, esse sujeito que movimenta a economia brasileira, o Estado tem que ampará-lo para que ele formalize o seu trabalho, para que regularize a sua situação e não seja mais um desempregado na fila do desemprego. Nós temos cerca hoje de 218 milhões de pessoas no Brasil. Dessas 200 milhões, quase 10% são desempregados, ou seja, quase 20 milhões de pessoas desempregadas, sem contar com os quase 10 milhões de jovens que entram no mercado de trabalho todo ano para procurar sua primeira oportunidade de emprego, sua primeira vez, assinar sua carteira de trabalho a primeira vez. Então nós temos um quadro grave, temos aí o Acessuas Trabalho que veio, ficou no papel, não foi desempenhado a contento, não foi aplicado da forma como deveria, se tornou também mais uma lei, mais uma política que existiu, surgiu, foi criada, mas não foi aplicada, não foi executada. Porque, infelizmente, os assistentes sociais do Brasil estão acostumados a receber ordens. São ovelhas que estão... Não vou aqui atingir a todos, né, obviamente, não quero me referir a todos, mas uma imensa maioria acostumou-se apenas a cumprir ordens. É o verdadeiro proletariado de carteira assinada. É o verdadeiro funcionário, é o escravo das orelhas furadas. Sim, papainho, sim, patrãozinho, o que é que tem para fazer? Então estão acostumados na execução das ordens e não estão propondo políticas públicas de emancipação, empoderamento, livre iniciativa e geração de trabalho. Não estou falando de emprego, estou falando de trabalho e renda. É diferente você falar geração de trabalho e renda ou falar geração de emprego e renda. São duas coisas totalmente antagônicas. É quase contraditório falar emprego e renda ao mesmo tempo, já que o emprego limita o sujeito. Ele cria um teto limitado que mal dá para ele sobreviver, fica sem perspectiva de crescer, de evoluir, de se emancipar. Quando a gente fala de trabalho e renda, estamos pensando em algo que tem mais dificuldade, exige mais disciplina, mais treinamento, mais capacitação, mas que abre muitas possibilidades do sujeito crescer e evoluir. Obviamente que não é tão simples para a pessoa se desenvolver dentro da livre iniciativa. Ele precisa estudar, precisa se qualificar. Então, como a maioria das pessoas tem preguiça de estudar, não tem essa capacidade de buscar, de se informar, de crescer intelectualmente, prefere o emprego. E já fomos, então, domesticados historicamente para sermos empregados, para dependermos de outras pessoas, para sermos subsidiados por outras pessoas, para ter alguém para mandar em nós, para ter alguém para dar a ordem para nós, para nos autorizar a fazer as coisas. Isso é próprio do patriarcalismo, é próprio do capitalismo, criar uma nação inteira de obedientes, de servis, de escravos, de mordomos, de autômatas que mal conseguem pensar por si mesmos. Então o Brasil precisa de uma nova geração de pessoas que busquem a livre iniciativa em detrimento do emprego, que busquem desenvolver o trabalho em detrimento do emprego, porque o trabalho pode modificar um país. E aí nós chegamos então, dentro desta argumentação, nas responsabilidades que a rede socioassistencial tem com o trabalho nos seus municípios. E a pergunta que eu me propus a fazer e depois, dentro da medida do possível, das minhas limitações intelectuais, responder ou pelo menos provocar uma reflexão a respeito, é sobre como anda a livre iniciativa no seu município, como anda o trabalho informal no seu município. O trabalho informal e a livre iniciativa é o fio da meada, é a ponta de como
pode se modificar uma realidade social, de como pode se transformar tanto a vida de uma pessoa, de um bairro, de uma sociedade. E a livre iniciativa ela pode se começar por meio de cursos de qualificação profissional, por meio de associações e ONGs que apoiam esses trabalhadores informais da livre iniciativa, essas pessoas que têm potencialidade, essas pessoas que já são naturalmente empoderadas, essas pessoas que geram economia, que transformam a realidade em oportunidade, essas pessoas que estão esquecidas pelas políticas públicas e até perseguidas pelas políticas públicas, como eu vou falar daqui a pouco mais com vocês. Então, através dos cursos de qualificação das ONGs, da criação de movimentos sociais, do apoio, do entendimento, até próprio do ACESUAS e do apoio do poder público, nós precisamos pensar uma instituição social dentro do Brasil, de cada município, para trabalhar exclusivamente com os trabalhadores. Criaram aí o Cine, Sistema Nacional de Emprego, ficou no papel, sumiu. Criaram o ACESUAS, ficou no papel, sumiu. Então o Cine tem que ser retomado para aplicar dentro do Cine o ACESUAS e programas melhorados que visem alcançar especificamente aquelas pessoas da livre iniciativa, do trabalho informal, para incluí-los de forma autoritária, de forma competente, de forma estratégica, emancipada e empoderada no mercado de trabalho, para gerir o aquecimento da economia dentro dos municípios. É importante que isso seja feito pelos assistentes sociais, pela rede socioassistencial. O que é que nós temos visto a nível de Brasil e que é uma vergonha? O que é que tem acontecido a nível de Brasil e que é uma vergonha, que eu tenho constantemente denunciado aqui na página Serviço Social Brasil? Feiras livres fechando em várias cidades do Brasil, prefeituras criando leis e projetos para perseguir os trabalhadores informais que vendem os seus produtos, que têm a livre iniciativa para sustentar as suas famílias, que geram renda para o seu próprio sustento, na beira das estradas, nas praças, nas vias, colocando fiscais para tomar suas mercadorias, colocando a polícia para bater nessas pessoas, para tomar suas mercadorias, para algemar, para prender. Gente, isso é vergonha, isso é vergonhoso. Eu estou desafiando aqui o Ministério Público dessas cidades. O que é que os senhores estão fazendo aí? Os promotores dessas cidades, se você não tem vergonha na cara, não, de permitir que isso aconteça no município da sua jurisdição jurídica, isso não lhes afeta moralmente, eticamente? Onde é que está o juramento científico que vocês fizeram, o conhecimento que vocês desenvolveram na academia e que vocês entendem como uma justiça distributiva de fato, que realmente inclua o sujeito social? Será que o sistema judiciário e o Ministério Público no Brasil só trabalham em prol dos atravessadores, dos cartéis, dos capitalistas, dos grandes conglomerados? Será que a pessoa da livre iniciativa, o pequeno trabalhador rural, o pequeno produtor rural, o ambulante, o feirante, o camelô, não tem espaço para trabalhar nesse país, não pode desenvolver a livre iniciativa? Será que ele não merece ter uma orientação, um acompanhamento psicossocial, comercial, de qualificação profissional, de treinamento, de investimento, de orçamento mais sério, melhor do que esse que está aí? Porque esse que está aí é repressivo, esse que está aí é prejudicial, é do tipo que toma mercadoria, é do tipo que bate de cacetete, é do tipo que envergonha a classe trabalhadora do Brasil. Então eu estou perguntando do sistema judiciário, onde é que os senhores estão? Nos municípios de vossas senhorias, por exemplo, em Rio Preto, em Minas Gerais, que eu fiz a denúncia recentemente aqui, um vendedor de pano de prato sendo algemado pela polícia, tendo sua mercadoria tomada. O que é que tem de prejudicial, pelo amor de Deus, em vender um pano de prato na beira de uma estrada, na beira de uma rua, para sustentar a família? O que é que tem de prejudicial em vender uma pipoca? Então eu estou perguntando aos promotores de Rio Preto, ao juiz de Rio Preto, aos vereadores de Rio Preto, às pessoas, à rede socioassistencial de Rio Preto, mas não menos importante, aos assistentes sociais de Rio Preto. Eu fiz essa pergunta aqui na página, fui questionado aqui por que eu cobrei dos assistentes sociais. Vou lhes dizer por que eu cobrei. Porque as políticas públicas, as políticas sociais, muitas das suas atribuições privativas do trabalho do assistente social estão ligadas à elaboração, execução, planejamento das políticas sociais. Para que um projeto que tira os trabalhadores informais da rua seja aprovado, é discutido na Câmara dos Vereadores um projeto de lei que estabelece uma política pública
Uma política pública errada, sim. Uma política pública coercitiva, sim. Mas ela é criada antes de aplicada, ela é criada na Câmara dos Vereadores, ela é colocada em pleito, em pauta, para ser analisada e aprovada. O Conselho Municipal de Educação, de Assistência Social, aonde tem assistentes sociais, deve participar dessas discussões a nível municipal. O assistente social está no CAPES, está no NASF, ele está no SUAS, está no LOA, na Lei Orgânica de Assistência Social, ele está na Secretaria de Assistência Social, ele está na Educação, está na Saúde, está no Judiciário, está nas empresas privadas, a assistência social está em todo lugar. Então eu não posso acreditar que na elaboração e execução de políticas públicas, atribuição privativa do assistente social em matéria de serviço social e no apoio aos trabalhadores, não existe uma corresponsabilidade aos assistentes sociais que estão nessas cidades, em que os trabalhadores estão sendo perseguidos, tendo as suas mercadorias tomadas, apreendidas, estão passando fome, colocando as suas famílias em mais risco e vulnerabilidade social ainda, não porque sejam vagabundos, não porque não tenham coragem, potencialidade, atitude de ir trabalhar, mas simplesmente porque a rede socioassistencial não viu, não soube, não fez nada, não agiu. Então é culpa sim dos assistentes sociais, é culpa do Cefes que não tem atuado nessa perspectiva, não tem cobrado dos assistentes sociais, é culpa do CRES, dos núcleos de regionais, locais de assistência social dentro dos estados, os núcleos que representam o CRES, que não tem cobrado dos municípios uma participação dos assistentes sociais na produção dessas leis, na criação dessas políticas aviltantes, vergonhosas, criminosas, que tem acontecido a nível de Brasil, que acaba com feira livre, aí com 100, 200 famílias que tiravam dali o sustento para manter suas famílias e agora vão ficar sem trabalho e sem emprego, vão somar na fileira dos desempregados brasileiros e onerar ainda mais as despesas do Estado. Eu queria, em primeiro lugar, chamar a atenção ao conceito ético, né, que é muito importante o conceito ético. O assistente social ele tem um código de ético, apoio aos trabalhadores, participação direta na elaboração, proposição e execução de políticas públicas. Então cadê você, meu filho? Tá fazendo o que, Scooby-Doo? Tá se escondendo em Rio Preto? Tá se escondendo aí no Rio de Janeiro? Não participa por quê? Qual é o teu nível de atuação aí? É do tipo pau mandado, orelha seca, que só cumpre ordens? Aprendeu o que é que tá no SUAS, eu tenho que cumprir o que tá no SUAS. Aí o SUAS criou lá um instrumento, um procedimento, um atendimento e um procedimento chamado psicossocial, e os trabalhadores do SUAS logo transformaram em um instrumento chamado relatório psicossocial, totalmente contraditório ao Código de Ética, por falta de raciocínio lógico. Aí veio logo uma lei atualizando o Estatuto da Criança e do Adolescente, já colocou lá dentro o estudo psicossocial, quase transformando também numa obrigatoriedade das atribuições privativas do assistente social e as atribuições privativas da psicologia ficarem no mesmo documento, ferindo aí a resolução 9 do CFP e o Código de Ética do Assistente Social, a resolução 557. Então, isso tudo esbarra no mesmo princípio. Cadê vocês aí dos municípios onde estão acontecendo essas violações de direito dos trabalhadores? Vocês são responsáveis sim. Quem não gostou, ora, melhora, que aí você gosta. Não gostou, melhora. Entendeu? Atualiza, requalifica, luta pela tua profissão, valoriza a tua profissão, deixa de ser orelha seca, assume aí o teu empoderamento profissional, a tua luta, dobra as mangas aí, vai à luta para valorizar a tua categoria. Por isso que até hoje a nossa profissão não tem piso salarial, tem uma enchente de covardes aí dentro dos municípios que, em vez de ir à luta, fica só esperando a ordem lá, sentadinho no gabinete. Será que tem alguma coisa para mim fazer? Algum estudo social? Alguma demanda espontânea? E aí a gente chega na outra questão, que é a busca ativa. Cadê a busca ativa, gente? Um princípio fantástico, maravilhoso, criado aí, que surgiu e sumiu, né? Alguns municípios têm equipe volante que nem funciona, outros nem tem carro, não tem orçamento. Parece que nesse país se cria tantas coisas boas, tantos instrumentos, procedimentos, metodologias boas e que não funcionam, deixa contente. Parece que as pessoas preferem ficar lá no gabinete esperando a demanda espontânea, em vez de ir em busca da demanda, da busca ativa, da demanda que está lá dentro do território, dentro da casa, a pessoa que está abandonada. Tudo isso está interligado a
questão da livre iniciativa. Então, se no teu município está tendo perseguição aos trabalhadores, feiras livres estão sendo fechadas, você tem obrigação de se manifestar de acordo com o Código de Ética, de acordo com as atribuições privativas, de acordo com os princípios fundamentais do Código de Ética. Você tem obrigação de se manifestar, porque você tem que participar da proposição, da elaboração e da execução das políticas públicas em matéria de serviço social. E qual é a matéria do serviço social? Combate ao preconceito, apoio incondicional aos trabalhadores do Brasil, que foi por causa disso que o serviço social nasceu. Então, se tem trabalhadores no seu município perdendo mercadoria, feiras livres sendo fechadas, não tem espaço para a agricultura familiar, não tem espaço para os artesãos, não tem espaço para os camelôs, para os vendedores ambulantes, para os trabalhadores informais, a rede socioassistencial da tua cidade é uma vergonha, o Ministério Público da tua cidade está tirando diploma de incompetente, o juiz da tua cidade está tirando diploma de incompetente, porque esse é trabalho da rede socioassistencial, e a rede socioassistencial é composta pelos assistentes sociais, pelo Ministério Público, pelo Judiciário, incluindo aí o juiz, é composta por todas as outras redes de assistência social, incluindo a Justiça, incluindo a Prefeitura e os vereadores. Mas eu nem estou citando aqui vereador e prefeito, porque é tudo uma corda de vagabundo mesmo, tudo uma corda de ladrão, só estão interessados em encher os próprios bolsos. Eu estou citando aqui os funcionários públicos, de quem as pessoas, a única esperança das pessoas, estou citando aqui a Justiça brasileira, estou citando aqui o Ministério Público, que já deveria ser o quarto poder do Brasil, tomar o lugar do quarto poder aí, que é a corrupção, que se tornou o quarto poder para mandar no país. O quarto poder do Brasil hoje é a corrupção, mas poderia muito bem ser o Ministério Público. Então está na hora dos assistentes sociais a nível de Brasil assumirem e parar de choro, parar de desculpa, de inventar desculpa dentro da instituição porque o orçamento não dá. Tem uma multidão de assistentes sociais dizendo: eu não tenho oportunidade de emprego, acho que eu vou desistir do serviço social porque não tem oportunidade de emprego para mim. Nunca leram Yamamoto. Porque se tivessem lido Yamamoto, teriam se defrontado, se confrontado com os escritos de Yamamoto, que diz assim: olha, Yamamoto disse isso, a realidade está posta diante de nós. Cabe a nós, assistentes sociais, munidos de um farto instrumental teórico, ético-político, teórico-metodológico e técnico-operativo, poder, saber e fazer, entrar nessa realidade e transformar essa realidade em novas frentes de trabalho, em novos projetos sociais. Então, quando eu vejo um assistente social dizendo que não está encontrando emprego, para mim ele já tirou diploma de incompetente, de incapaz, de insuficiente para um trabalho tão lindo que é esse de ser assistente social com formação em serviço social. A realidade está na tua frente, os trabalhadores estão aí perdendo oportunidade de trabalho, perdendo as suas feiras livres, perdendo as suas frentes de trabalho que eles mesmos começaram, não tiveram apoio de ninguém. Muita gente vendeu coisas que tinham dentro de casa para poder juntar um dinheirinho para comprar uma mercadoria, para iniciar um negócio, e agora vem as prefeituras e tomam tudo, e você dizendo que não tem emprego. Cada esquina da cidade você pode abrir um projeto social, cada esquina do seu bairro pode se abrir uma ONG de apoio aos trabalhadores, de apoio às minorias, de apoio aos movimentos sociais, de apoio aos vulneráveis deste país, e você fica dizendo aí para mim que não tem emprego? Faça-me um favor, vamos fazer uma garapa. E esse é o Café Crítico comigo aqui, e aqui é assim mesmo. Então veja bem, nós temos 4 anos de formação para entender a profissão e, a partir do entendimento da profissão, não nos tornarmos apenas orelha seca que segue ordem dada, mas nos tornarmos profissionais executores de ordem e também propositores de política. Não vamos só cumprir as políticas que os outros criaram, vamos criar políticas públicas, vamos participar ativamente. Se na sua cidade a prefeitura decidiu acabar com a feira livre, faça manifesto, movimento, escreva, se manifeste, deixe clara a sua posição. Enquanto assistente social, eu não concordo com o extermínio da livre iniciativa, o extermínio do trabalho informal. Pelo contrário, a livre iniciativa precisa de financiamento, precisa de orçamento, porque essas são as pessoas com potencialidades, essas são as pessoas capazes de gerar renda, capazes de não se tornarem apenas dependentes do Estado a longo prazo. Essas pessoas que mais precisam de apoio da justiça e da assistência social, e principalmente das políticas públicas e das políticas sociais. Então aqui fica o meu conselho, a minha dica: se aí no seu município
procure saber, procure descobrir se tem alguém fazendo alguma coisa pela livre iniciativa, se tem alguém fazendo alguma coisa pelos trabalhadores informais, pelas feiras livres, pelos artesãos, pelos produtores da agricultura familiar, os pequenos produtores, pelos ambulantes, pelos camelôs, porque essas pessoas são pessoas que geram economia, que geram renda, que geram trabalho, frentes de trabalho, que transformam a realidade social. São pessoas que não aceitaram ficar prostrado diante da situação, mas se levantaram e com potencialidades criaram possibilidade de trabalho, transformando aquilo que seria dificuldade em oportunidade, lucrando em cima disso, sustentando suas famílias e crescendo e vivendo assim. Essas pessoas precisam do nosso apoio. Também precisam do nosso apoio. Não são só aqueles que estão sem trabalho e sem emprego. Quem sabe nós teremos aqui no Brasil, um Brasil no futuro, em que a imensa maioria, em vez de ser dependente, igual lagarta da folha de amora, dependente do emprego, lagarta da seda, que depende exclusivamente da folha de amora, sejam também pessoas que criem frente de trabalho, que tenham capacidade de iniciar frentes de trabalho, iniciar empresas, microempresas, descobrir potencialidades dentro da realidade, oportunidades e transformar essas oportunidades em frente de trabalho. Quem sabe aqui no serviço social, a grande maioria daqueles que estão dizendo não tem emprego, não arrumo emprego, vou desistir da profissão porque não arrumo emprego, consiga enxergar a possibilidade de criar uma ONG no bairro onde mora para viabilizar de direitos de pessoas que estão sendo violados, para que consigam criar uma cooperativa, uma instituição, um projeto social, e aí já gera uma frente de trabalho para você mesmo, já cria uma oportunidade. Não podemos ficar esperando apenas as oportunidades chegarem até nós. Então nós estamos aqui com esse gargalo no serviço social, chegando a quase 200 mil assistentes sociais a nível de Brasil. Isso não é dado oficial, isso é uma especulação minha. Eu acredito que logo os dados oficiais sairão e isso vai se comprovar. Nós temos no Brasil cerca de 200 mil assistentes sociais atualmente, não tem campo de trabalho nem para 100 mil, no máximo para 100 mil, mais da metade aí vai ficar sem frente de trabalho. Então nós vamos ter que gerar novas frentes de trabalho. Está aí a agricultura familiar abandonada, o meio ambiente abandonado, serviço social na educação abandonado, o trabalho, através do Cine, do Acessuas abandonado, não tem nem instituição para os trabalhadores, nem para os agricultores familiares e nem para a área da educação. São frentes de trabalho que estão aí estampadas na nossa cara, que nós precisamos transformar em oportunidade de trabalho, em oportunidade de intervenção profissional, em oportunidade de mudança da realidade ao nosso entorno. Então nós temos essa opção de criar esta oportunidade, de gerar esta oportunidade. Por que que chegamos a um nível tão grande de assistentes sociais no serviço social? Porque muita gente aí próximo vai até se identificar aqui, fez aí vestibular para administração, não formou turma, vai para o serviço social. Fez vestibular de educação física, não formou turma, vai para o serviço social. Fez vestibular de sociologia, não formou turma, vai para o serviço social. Fez vestibular de pedagogia, não formou turma, vai para o serviço social. E aí, fez vestibular de gestão ambiental, não formou turma, vai para o serviço social. Aqui virou o funil, o gargalo, que é que sempre forma turma. Então tá todo mundo aqui agora. Muito bem, seja bem-vindo. Agora, deixa se transformar aí pela leitura das literaturas em serviço social, deixa modificar a tua personalidade, porque esta profissão tem um perfil estabelecido, uma coletividade profissional vigilante. Estamos atentos e vamos cobrar posicionamento de todos vocês em defesa dos direitos civis, sociais e políticos em todos os municípios do Brasil. E se você souber algum município que está violando os direitos dos trabalhadores, me avise, manda o link, faça uma filmagem, tire fotos, faça alguma coisa, manda aqui para mim que eu denuncio aqui na página. O Ministério Público, os juízes e a rede socioassistencial como um todo, e principalmente os assistentes sociais a nível do Brasil, precisam acordar para apoiar de forma mais eficiente, competente e séria os trabalhadores do Brasil, não permitindo que eles sejam perseguidos, aviltados, roubados e envergonhados publicamente, tendo a sua frente de trabalho eliminada e levando eles a passarem situação de vulnerabilidade e risco social, até passarem fome ou deixar a família passar fome.
ou muitas vezes acabar se envolvendo no mundo da criminalidade. Então nós não estamos aqui no serviço social para trabalhar apenas as causas, as consequências do problema. Que as consequências estão aí, as multifacetadas expressão da questão social, a violência, a criminalidade, as desigualdades sociais. Nós estamos aqui para trabalhar as causas. E trabalhar as causas é trabalhar com as potencialidades na origem dos problemas, encontrar soluções para a origem dos problemas e não somente para as consequências do problema. Eu sou o professor Davi Barbosa, volto a qualquer momento com qualquer outro tema polêmico para debater com vocês. Muito obrigado, boa noite.